Começamos então na posição do gato, com as mãos apoiadas no chão, na mesma linha dos ombros, joelhos afastados na mesma largura do quadril, os cotovelos saem do chão, você apoia as mãos mesmo no chão. Isso. E um pouquinho mais para trás, Paula, mais ali na linha dos ombros mesmo. Isso. Ótimo. Então, quando inspira, eleva a cabeça, afunda o meio das costas, o quadril vai lá para o alto. Quando você solta o ar, queixo no peito, arredonda bem as costas e traz o queixo no peito. Inspirando, eleva a cabeça, afunda o meio das costas. Expirando, queixo no peito, arredonda bem as costas. E tente ir, cada vez que você respirar, tanto nas inspirações como expirações, ganhar um pouco mais de amplitude. Sentir que você pode colocar mais ar lá para dentro, expandir mais as costas, a parte anterior do tronco. Quando solta o ar, você arredonda mais as costas, faz um arco bem grandão. E é isso que vai trazendo essa mobilidade da coluna importante para qualquer idade, em qualquer tempo. Concentre nesses movimentos, permitindo que eles sejam amplos e agradáveis, acima de tudo, agradáveis. Depois da próxima expiração, você traz glúteos perto dos calcanhares e a cabeça perto do chão ou das mãos. E aí descanse. Glúteos perto dos calcanhares, cabeça no chão ou nas mãos. Tente sentir que você pode descansar. É uma posição de transição, a gente vai fazendo a observação e vamos sempre relembrar os passos para cada asana. A tradução de asana significa sentar-se ou, numa outra conotação, sentir que você está numa boa postura. Então, imagine que nesse asana, apesar de você não estar sentada no chão, você se encontra numa postura estável, estabelecendo-se no seu estado original. Voltou, né, Cris? Boa. Vamos voltando para a posição do gato, as mãos no chão. Só que agora, ao invés de você deixar as mãos bem na linha dos ombros, você leva as mãos uns 10 a 15 centímetros lá para frente. Então, os joelhos estão no chão, as mãos estão um pouco mais para frente, você faz o mesmo exercício. Inspirando, leva a cabeça lá para cima, afunda o meio das costas, quadril vai para o alto. Quando solta o ar, queixo no peito e traz o quadril para dentro. Tente perceber que nesse movimento, o foco principal já não está tanto no meio das costas, mas mais ali na lombar. Boa noite para quem está chegando. Estamos na posição do gato, fazendo movimentos com a coluna. Também os movimentos são amplos, são agradáveis. Muito bom. Depois da próxima expiração, descanse a cabeça no chão, deixando o quadril bem lá para o alto. Toda vez que o umbigo estiver numa linha acima da linha do coração, vamos chamar de postura invertida. Postura invertida, você já sabe, o diafragma que separa o abdômen da região peitoral, ele alivia órgãos internos. Isso é um fator, e o segundo fator é aquele em que você percebe o sangue fluindo um pouco mais em direção à cabeça. Nós vamos voltando para a posição do gato mais uma vez. Então, mãos apoiadas no chão, na mesma linha dos ombros, e vamos fazendo uma posição de equilíbrio. Começamos com movimentos um pouco mais dinâmicos, para depois a gente partir para os mais estáticos. Vamos elevando o braço direito e a perna esquerda ao mesmo tempo, como se fosse querer manter uma linha reta, da ponta dos dedos da mão direita até a ponta dos dedos do pé esquerdo. Então, faça como se fosse uma atração, como se alguém estivesse puxando você pelo pé, outra pessoa puxando você pelo braço,
E você tenta controlar um pouco esse movimento com a contração do abdômen. Volte devagar, apoie a mão no chão, joelho no chão, troque a posição de braço e perna. Agora fazemos para o outro lado. A cabeça também olha para frente, mas não lá para frente no sentido de olhar a mão, mas numa diagonal, como se você quisesse olhar um pouco para frente, um pouco à frente da linha da mão. Lembre-se de contrair o abdômen para tentar manter essa linha reta. Volte devagar, descanse aproximando glúteos dos calcanhares, cabeça perto do chão, das mãos. Se preciso, você afasta um pouco as coxas, os joelhos, para tentar sentir conforto nesse pequeno descanso. Estabelecer-se no conforto. Isso é uma tradução da palavra asana, postura. Quando a gente converte a palavra asana para o nosso idioma, a gente traduz como postura, e aí já vem o conceito do que a própria postura pede. A postura não é apenas essa onde você se encontra, com glúteos abaixados, cabeça no chão, mas a postura com que você se percebe. A postura em termos de atitude, em termos de conforto, de percepções, de sensações e como o corpo pode influenciar o nosso estado mental. Se não tiver muito espaço, você caminha com o corpo um pouquinho para frente e vamos deslizando a perna direita lá para trás. Então, o corpo fica apoiado na coxa esquerda e você escorrega a perna direita pelo chão até que a perna fique estendida. A cabeça fica no chão mesmo. O corpo vai ficar mais ou menos apoiado em cima da coxa, pode trazer o quadril mais para baixo. Isso. Pode apoiar uma mão sobre a outra, a testa nas mãos. Tente perceber movimentos respiratórios nas costas, largar o corpo, procurar conforto na posição. Se não der para estender os braços, se você prefere dobrar os cotovelos e apoiar os antebraços no chão, aí você apoia uma mão sobre a outra e a testa nas mãos. Então, devagar, caminhamos com a perna direita para o lado esquerdo. Apoie os dedos do pé direito no chão e vá levando a perna lá para o lado esquerdo, até onde for possível. Não exagere a ponto de você ficar sofrendo naquela posição porque foi muito e está com pressa de voltar. Traz o quadril mais para baixo, deixa a região pélvica ficar mais apoiada na perna que está dobrada. A perna que está estendida fica apoiada no chão, pode apoiar a coxa, o joelho. Então, a perna direita fica apoiada no chão, não precisa deixar ela rígida, tensa. A ideia, muito mais do que alongar a perna, é sentir que na lateral direita do tronco você está alongando, da cintura para baixo, principalmente. Vá voltando com a perna devagar. Volte até que um joelho se aproxime do outro. Já vamos levando a perna esquerda lá para trás, estendida. Escorregue a perna até que ela fique apoiada no chão, o quadril fica bem perto do calcanhar direito, o quadril próximo do calcanhar, abdômen próximo da coxa direita. Tente encontrar um certo equilíbrio na posição. Pela própria simetria da posição, às vezes você fica meio desconfortável. Vá fazendo os ajustes. E a partir de agora, você começa a levar a perna estendida para o outro lado, ou seja, para o lado direito. Caminhe com o pé. A perna vai passar por cima do calcanhar, com certeza. Mas você apoia o joelho esquerdo no chão, apoia a coxa no chão, apoia o pé, pode deixar o pé estendido, não precisa deixar os dedos fletidos. Isso, relaxa o quadril, relaxa o tronco, pode soltar um pouco mais. E perceba, mais uma vez, o alongamento, só que agora do lado esquerdo, da cintura para baixo.
Voltamos devagar. Dessa posição, escorregamos as pernas lá para trás e nos deitamos de bruços. Deitando de bruços, apoie os cotovelos no chão e segure a cabeça com as mãos. As pernas ficam ligeiramente afastadas, peito dos pés no chão, possivelmente os calcanhares para dentro, ponta dos pés para fora. E tente sentir o peso do corpo apoiado no chão, onde mais você percebe a respiração. Talvez na linha do umbigo, talvez nas costas. Favoreça a expiração para ser uma forma de você perceber que pode soltar, inclusive os ombros. Veja se não tem eles muito tensionados, rígidos, às vezes eles se aproximam das orelhas sem a necessidade. Os asanas nos ajudam a preparar o corpo para a permanência nas posturas meditativas. Daí a tendência da gente querer fazer a mobilidade da coluna para todos os lados. Vamos apoiando uma mão sobre a outra, a testa sobre as mãos. Relaxe bem as pernas, relaxe o meio das costas e mais uma vez envolva-se com movimentos respiratórios e onde eles aparecem mais para você agora, nessa nova posição. Quem sabe nas laterais do tronco, quem sabe no alto das costas ou até mesmo no umbigo. Vamos então nos preparando para a postura do gato. Vamos unindo as pernas e os pés. Ah, eu falei do gato errado, é da cobra. Volta, volta. Falei errado. Desculpa. Deixamos as pernas estendidas e próximas, apoiamos as mãos no chão ao lado das costelas e os cotovelos para cima. Começamos com a testa ou queixo no chão, e aí você começa olhando para frente, olhando para o alto, já percebeu que os ombros saíram do chão. Não use a força das mãos, apenas tente aproximar os cotovelos e as escápulas, até onde o corpo pode ser erguido e como é que você percebe. A primeira coisa é tentar perceber que os cotovelos estão afastados, e aí você tenta aproximá-los, como se um quisesse olhar para o outro. É isso que vai fazer o benefício da postura, que é abrir a região peitoral. Volte devagar, solte braços, solte pernas e relaxe. Já falamos em algumas aulas anteriores, talvez várias, que todas as posturas, todos os asanas, têm sempre um objetivo. Mas para esse objetivo e benefício que cada uma das posturas traz, é preciso que a gente observe com detalhe o que é que estamos fazendo para não ficar no piloto automático. Então, toda postura tem uma preparação, tem uma construção, tem uma permanência, uma desconstrução e a última fase, que é a da observação. Vamos nos preparando novamente para a postura da cobra, naquela variação com os braços para trás. Então, você aproxima uma mão da outra, pode segurar o punho contrário, ou entrelaçar os dedos, a testa está no chão ou o queixo, e pernas e pés próximos. Comece, então, essa é a posição de preparação. Vamos construindo a postura, que é o segundo passo, olhando para frente, olhando para o alto, puxando os ombros para trás, braços estão estendidos, até que você chegue no seu limite máximo. É aí que você fica na permanência. Observar como é ficar esse tempo, o que incomoda, o que não incomoda, como você faz ajustes, se percebe o benefício da postura, que é a abertura da região peitoral.
Vamos para indo para o quarto passo, que é a desconstrução da postura. Vá soltando, afrouxando, afrouxe as mãos, solte as mãos, volte os braços, volte a cabeça. E descanse, que é o quinto passo. Pensando que esse é o passo mais importante, porque você vai identificar as tensões que foram exigidas. E como pode colocar a sua atenção em relaxar essas regiões que foram exigidas, que foram solicitadas. É como se você quisesse fazer um de trás para frente. Eu fiz isso, senti isso, aquilo. Agora eu desfaço e volto como na posição inicial, largando, soltando, sem esforço. Quanto mais você observa o soltar das tensões, mais você potencializa o efeito da prática. E eu vou deixar por sua conta escolher qual das duas variações prefere repetir pela terceira vez. Então, fizemos uma vez com as mãos no chão, cotovelos para cima, fizemos uma segunda vez com os braços lá para trás. Nas duas opções, você começa com as pernas próximas, os pés próximos, testa o queixo no chão. E aí você vai tentar respeitar esses 5 passos: preparação, construção, permanência, desconstrução e observação. Pode começar. Lembrando que a permanência também é você quem vai definir quanto tempo é bom. Identificar esses tempos nos ajudam também a respeitar os nossos limites, que vem de encontro àquela máxima que falamos em todas as práticas sobre não violência, respeito ao seu possível. Quando voltar, quando achar que já trabalhou o suficiente, não tenha pressa, mas quando achar que deve voltar, você desconstrói a postura e observa. E lembre-se, a observação é se conectar com as áreas que foram trabalhadas e como ali você pode relaxar ainda mais. Em alguns textos mais antigos, do Hatha Pradipika, descrevem 15 asanas. O Gueranda Samhita, que é um outro texto muito tradição antiga, 34. Gorashka Shataka, 2. Não importa o número de posturas que você faz, ainda que você fizesse 2 posturas ou 60, o que importa é a constância na observação naquilo que faz. Vamos então estendendo os braços lá para frente, braços bem estendidos, pernas estendidas. Vamos fazendo a postura do barco, na Naukasana. Costumamos fazer de um lado e outro e depois a postura completa. Hoje já vamos direto para a postura completa. Então, a postura completa consiste em elevar braços e pernas ao mesmo tempo. A cabeça acompanha entre os braços. Pense mais em estender as extremidades do que elevar. Sentindo que você trabalhou o suficiente, volte. Essa postura já é um pouco mais exigente com relação à musculatura da paravertebral. Músculos que normalmente têm um trabalho menor no nosso dia a dia. Por isso, sentimos mais cansaço. Eles são mais exigidos, cansam mais e a gente não vê a hora de voltar. Mas essa firmeza dessa musculatura que garante boa postura.
Vamos então nos deitando de costas e de costas vamos abraçando os joelhos. Assim que você se deitar, segure os joelhos com as duas mãos e faça círculos com os joelhos, círculos grandes, os dois vão para o mesmo lado. Traga os joelhos bem perto do tronco, leve para um lado, leve os pés em direção ao chão, para o outro lado. E pense que com esse movimento você vai acomodando a lombar. Faça círculos para o lado contrário. Volte a parar com o movimento dos joelhos. Trazendo os joelhos bem perto do tronco, você começa a elevar a cabeça como se a testa se aproximasse do joelho. Volte a cabeça, ainda não solte os joelhos. Tente deixar 2 ou 3 respirações livres. Em Pavana Muktasana, agora fazemos o mesmo exercício, só que sem o ar. Então, inspire, conforme você vai soltando o ar, comece a elevar a cabeça em direção aos joelhos. E agora, de novo, é você que determina o tempo de permanência. Quando sentir que deve inspirar, você volta os ombros, o pescoço, a cabeça. Ainda não soltamos os joelhos. Descanse mais algumas respirações livres. Mantendo os joelhos assim como estão, deixe os pés relaxados. E depois da próxima inspiração, você começa a soltar o ar, contraindo o assoalho pélvico. Contraia bem a região pélvica, esfínteres, a região anal. Pode manter a cabeça no chão, só contraindo o assoalho pélvico. Contraia, sugue a musculatura para dentro e relaxe quando você tiver que inspirar. Deixe a respiração livre, 1, 2 vezes. Volte a contrair o assoalho pélvico quando expirar novamente. Faça uma segunda repetição. Contraia bem, puxe, sugue a musculatura do assoalho pélvico para dentro, para cima, como se tudo fosse em direção ao umbigo. Sentindo que deve inspirar, relaxe tudo isso mais uma vez. Deixa a respiração livre. E nós vamos fazendo uma terceira vez, só que agora junto com a elevação da cabeça. Ainda não comece. Descanse mais um pouquinho. Tudo isso que fazemos com a região abdominal, assoalho pélvico, trabalha com manipulações internas. É um trabalho forte também. Então, você vai inspirar, quando soltar o ar, vai contraindo o assoalho pélvico e, ao mesmo tempo, eleva a cabeça. E também é você que vai determinar o momento de voltar, quando sentir vontade de inspirar. Não tenha pressa. Também não fique brigando para ficar mais tempo. Quando sentir que deve inspirar, primeiro você volta a cabeça, relaxa o assoalho pélvico, solta os joelhos, apoia as plantas dos pés no chão. Perceba o apoio da lombar, das costas. Perceba principalmente a região abdominal. Por conta desses exercícios que trabalham um pouco mais com o abdômen, é que sugerimos, se possível, que mais ou menos 1 hora antes da prática você não coma ou não se alimente de forma excessiva. Um chá, um biscoito, ok, mas uma alimentação mais pesada deve ser feita ou um pouco antes de 1 hora da prática ou depois da prática em si. Una as plantas dos pés e deixe os joelhos caírem para os lados. Perceba mais uma vez a região abdominal, movimentos no abdômen, de expansão e retração.
E a retração acontece quando você solta o ar, relaxa o abdômen, mas a inspiração pode ser mais percebida porque você percebe o abdômen inflando conforme coloca o ar lá para dentro. Volte a apoiar a planta do pé direito no chão, deixando o joelho esquerdo caído para o lado mesmo. Vamos passando o pé esquerdo por baixo do joelho direito. A mão direita segura o pé esquerdo que passou lá por baixo. Mas você mantém a planta do pé esquerdo no chão. Isso. Vamos levando o braço esquerdo lá para trás. Ah, isso, o braço esquerdo lá para trás. Dobra o cotovelo. E agora começa a inclinar o tronco para o outro lado, para o lado direito. Só deslizar o tronco. Fazer um movimento, mas a cabeça, os ombros ficam apoiados no chão. Cris, eu vou destacar você só para ter uma observação melhor. Percebe o corpo está inclinado. Se dá para levar o braço perto da cabeça, ótimo. Se não dá, não tem problema, mas sinta que você alonga a lateral do tronco. Obrigada, Cris. Estou removendo o destaque. Vá voltando devagar, deslizando o tronco. Volte o braço esquerdo, descruze as pernas, apoie as duas plantas dos pés no chão. E antes da gente fazer para o outro lado, tentamos comparar um lado e outro. O que fica diferente, o volume do corpo, da pele em si, que você alongou mais. Deixamos então o outro joelho cair para o lado. Agora, o joelho direito cai para o lado, o joelho esquerdo está apontado para o teto. Você vai passando o pé direito por baixo do joelho esquerdo e a mão esquerda segura o pé direito. Leve o braço direito lá para trás, dobre o cotovelo, apoie a cabeça no antebraço e comece a inclinar o tronco agora para o lado esquerdo. O quanto você vai inclinar lateralmente depende da sua condição, mas lembre-se, asana, como tradução, postura, que postura você quer ter quando chega num determinado ponto onde o corpo já não favorece uma inclinação maior do que aquela que você faz agora. Queremos ocupar a nossa mente com sensações agradáveis, respeitando nossos limites. Sensação de bem-estar, de conforto, de um alongamento prazeroso. Aproveite para se conectar com movimentos respiratórios da parte mais aberta do corpo. Vá voltando devagar. Solte o braço. Descruze as pernas. Temos as duas plantas dos pés apoiadas no chão, joelhos apontados para cima. Observe o corpo apoiado no chão sem esforço. Para quem tem facilidade, vontade, não tem nenhum comprometimento com a lombar ou com a cervical, se tiver hoje com a disposição de fazer a postura da vela, faça a vela. Se você não vai fazer a vela, faça a meia ponte, a Setubandhasana, com as plantas dos pés apoiadas no chão, mais ou menos na mesma linha dos joelhos. Eleve o quadril lá para cima e sinta que você pode se acomodar na posição. Mari, eu vou sugerir para você levar os pés um pouquinho mais para frente na linha dos joelhos. Isso. Assim você não força tanto o quadril e coxas.
E, Merce, se você achar que os pés estão muito lá para frente, traz os calcanhares um pouquinho mais para trás. Se estiver confortável aí, tudo bem. Isso, talvez isso dê mais estabilidade. Os outros estão todos bem. E vamos mais uma vez trazendo a nossa observação para movimentos respiratórios na linha do abdômen. Mais uma vez, você percebe que o umbigo está numa linha mais elevada do que o coração. Daí a ideia de postura invertida. Para quem está fazendo a vela, também faz os ajustes. Segurar com as mãos pelas costas ou pela lateral do tronco. Pode aproximar um pouco mais os cotovelos, as pernas ficam mais elevadas, relaxa os pés e pernas. E já vamos começar a voltar todos, cada um da sua postura. Com cuidado, você vai voltando, apoiando parte por parte das costas, até que o quadril se apoie no chão. Já imediatamente cruzamos os tornozelos, deixando os pés apoiados no chão. Cruzar os tornozelos como na postura de meditação. Isso. Também cruzamos os braços atrás da cabeça, sendo que cada mão vai em direção ao ombro contrário. Com cada mão indo em direção ao ombro contrário, talvez você perceba um certo alongamento em oblíquos do abdômen. Talvez você perceba a respiração na linha do abdômen. Quem sabe você consegue perceber um direcionamento do ar, quando ele entra, quando ele sai, do umbigo para cima, do umbigo para baixo. Ainda que o asana seja praticado com o corpo, ele produz um efeito na mente. Estamos aproximadamente na metade da nossa prática. E será que você percebe alguma diferença do momento inicial, quando começamos a praticar, para agora? Pode ser que a percepção venha apenas do corpo, mas possivelmente há uma grande chance da mente estar um pouco mais concentrada e atenta naquilo que faz, com menos dispersões. Se você não faz a postura do peixe, Matsyasana, por uma questão de labirinto ou pressão alta, não faz. Se vai fazer, volte os braços para que fiquem ao lado do corpo, palmas das mãos viradas para baixo. Se você não faz o peixe, pode continuar descansando nessa posição. Então, vamos apoiando os cotovelos e antebraços no chão, erguendo o quadril para o alto, apoiando o topo da cabeça no chão, como se você quisesse olhar para a parede atrás de você. Joelhos estão caídos para os lados, a parte alta do tórax fica mais elevada, o meio das costas sai do chão. E mesmo que haja um grande esforço para se manter nessa posição, você acaba encontrando um ponto de equilíbrio onde a tensão não é aquilo que permanece na sua mente. Talvez o alongamento na parte mais alta do tronco, no pescoço. Vá deslizando a cabeça pelo chão, apoie os ombros, apoie as costas. Vamos todos estendendo as pernas, voltando os braços para que fiquem ao lado do corpo. E para acomodar um pouco a lombar, torcemos, apoiando a planta do pé direito em cima do joelho esquerdo. A mão esquerda se apoia no joelho direito e vai puxando o joelho para o lado esquerdo. As torções sempre nos ajudam
de uma certa forma, a acomodar nossa lombar. Dores nas costas, na cintura, no quadril. As torções são sempre muito bem-vindas, mas elas só são válidas se você se perceber torcendo com um mínimo de esforço. Voltamos devagar, trocamos a posição das pernas. Agora você torce para o outro lado. Com certeza você percebe diferenças de um lado e do outro. Pela nossa assimetria, às vezes é mais gostoso torcer para um lado do que para o outro. Por isso, ajustes são sempre bem-vindos. Voltamos devagar, deixamos as pernas estendidas. Não vamos considerar esse um relaxamento, mas um intervalo, uma pequena pausa. E para que ela seja uma pausa mais eficiente, você escaneia mentalmente o corpo, cabeça, pescoço, ombros estão relaxados, braços soltos. Especificamente a região do quadril, onde fizemos torções, exigimos mais de glúteos, a região abdominal, relaxe completamente. Devagar, vamos tomando inspirações mais profundas e vamos aos poucos nos preparando para sentar. A gente vai ter um outro relaxamento, mas ao final da prática. Esse foi realmente um pequeno intervalo. Sentando, deixe as pernas estendidas e afastadas. O mais afastado que você puder, uma perna da outra. Se preciso, você faz aquele ajuste com os glúteos, de puxar o glúteo um pouco mais para trás, para sentir que pode ficar melhor sentar. Pode também apoiar as mãos no chão ao lado dos quadris. E empurrando o chão com as mãos, tente levar o tronco lá para frente, mas com a coluna ereta. Não se importe com a cabeça vir à frente, mas fazer uma flexão de quadril, onde você trabalha a articulação do tronco com as pernas. Isso. Uma vez que chegou no seu limite, solte as mãos do chão e tente segurar os pés com as mãos, mesmo que tenha que dobrar os joelhos, não tem problema. Então, a ponta dos dedos das mãos seguram os dedões dos pés. Pode arredondar as costas. Perceba como alonga a parte interna das coxas, relaxa a musculatura do assoalho pélvico. Pode curvar um pouco mais o tronco à frente. E veja se aos poucos consegue estender um pouco mais os joelhos. Voltamos devagar. Vamos dobrando a perna direita para que a planta do pé direito fique próximo da coxa esquerda. Isso. A perna esquerda, não, o joelho fica caído para o lado. Planta do pé perto da coxa, mas o joelho direito fica caído para o lado. Isso, agora sim. E deixamos a perna esquerda não apontada para frente, mas afastada para o lado, como você fez agora há pouco.
onde der. Isso. Então, vamos levando os braços lá para cima, para o alto, e aí você se vira para a perna que está estendida e tenta levar o tronco lá para frente, como se quisesse aproximar as mãos do pé. Se der para virar os dedos do pé para você e segurar os dedos do pé com as mãos, pode. Se não der, flexiona o joelho. Ou apoia. Isso, Cris, a perna está estendida. Isso aí. Ou apoia as mãos em qualquer parte da perna. Veja como você alonga a lateral do tronco, lado contrário da perna que está estendida. Volte. Trocamos a posição da perna, vai estendendo a perna direita lateralmente, flexione a esquerda, a planta do pé se apoia na parte interna da coxa, levamos os braços estendidos lá para cima, você se vira de frente para a perna que está estendida e começa a inclinar o tronco lá para o outro lado. Não pense que isso é fácil, não pense que só você não está conseguindo. A própria vida, o tipo de vida que nós levamos, mais sedentários, faz com que essa mobilidade não seja tão fácil de ser alcançada. Tente relaxar os músculos para poder alongar mais. Não faça pela força, faça porque você solta, descontrai. Volte devagar. Estendemos as duas pernas à frente, apoiamos as mãos no chão atrás das costas. Pode ser mais longe isso, só para descansar, relaxar um pouco a cabeça para trás, soltar os ombros, soltar as costas. Fizemos duas flexões de tronco à frente e já sabemos o quanto isso cansa. Talvez você tenha percebido que estamos trabalhando mais com essas articulações para ficar um tempo maior na posição sentada com menos desconforto. Pode soltar as mãos, voltar a ficar com a coluna ereta, se possível. Tente colocar o pé direito ao lado da coxa direita, ou seja, levar o pé para trás. Isso. Você não senta no calcanhar direito, você deixa o pé um pouco afastado para o lado. Isso. Aí, pode deixar mais afastado. Talvez perceba que quando coloca o pé um pouco para fora, a coluna não fica exatamente reta. Apoie as mãos no chão, atrás das costas, e leva as mãos mais longe, para alongar a parte anterior da coxa. Para quem tem facilidade, pode até apoiar os cotovelos. Se começa a sentir que o joelho dói, volta e não apoia os cotovelos, fica só com as mãos apoiadas ali. Só esse alongamento na coxa direita que você sente já é um bom alongamento. Volte devagar. Trocamos a posição da perna, então estenda a direita, leve a esquerda lá para trás. Apoiamos as mãos no chão atrás das costas. Se der cãibra, não faça. Se tiver dor no joelho, também não faz. Sendo possível colocar as mãos e os cotovelos, ótimo. Se não der, para só com as mãos apoiadas no chão atrás das costas. Essa também é uma musculatura importante de ser trabalhada, porque ela que garante que os nossos joelhos não sofram tanto pela falta de musculatura na parte anterior da coxa. Volte devagar. Cruzamos as pernas, cruzamos os tornozelos, deixando as pernas cruzadas, unimos as palmas das mãos acima da cabeça, vamos estendendo os braços lá para cima. Estenda, cresça, cresça mais um pouquinho, levando as laterais do tronco lá para o alto. Entrelace os dedos das mãos, vire as palmas das mãos para o teto, olhe o dorso das mãos, tentando fazer com que haja um alinhamento do quadril, costas, braços apontados para o teto.
Afaste os braços pelas laterais do tronco. Faça rotações com os ombros para trás, movimentos amplos, movimentos dos ombros para frente. Torcemos apoiando a mão direita no joelho esquerdo, a mão esquerda apoiada no chão atrás das costas. Tente perceber que você mantém a coluna ereta, que você está girando no próprio eixo. A mão direita, ela vai empurrando o joelho esquerdo mais para frente e faz com que você garanta a torção a partir da cintura. O ombro esquerdo vai ficando apontado para a parede atrás de você. Então, vai rodando, a cabeça só acompanha, o pescoço não precisa fazer força. Volte devagar. Passa para o outro lado, agora a mão esquerda se apoia no joelho direito, mão direita apoiada no chão, bem na linha da coluna, atrás das costas, perto do tronco. Cresça com a coluna para o alto. Volte devagar. Entrelaçamos os dedos das mãos atrás das costas, como se fizesse a cobra, abrindo a região peitoral, mantendo a coluna ereta, a cabeça vai um pouquinho para o alto. Sinta que expande o tórax. Solte as mãos, solte os braços. Apoiamos as mãos no chão, na frente das pernas cruzadas. E aí você vai curvando as costas para frente. Como em Yoga Mudra, solte as costas, solte os ombros, dobre os cotovelos. Se quiser deixar os braços estendidos ou dobrados, fica por sua conta. Mas tente relaxar o finalzinho da lombar, o finalzinho da coluna lá na lombar, um pouco mais para cima, no meio das costas. Ombros, solte a cabeça. E para voltar, você vai apoiar as mãos no chão, na frente das pernas, e tenta equilibrar esse retorno da coluna, como se quisesse colocar parte por parte das costas, a cabeça voltando por último, com a coluna ereta. Tente se perceber numa posição onde a estabilidade da coluna permite que você posicione a cabeça como se não sentisse o peso da cabeça. Os ombros estão abaixados, o pescoço está relaxado, o pescoço segura a cabeça, mas você não pende a cabeça nem para um lado nem para o outro. E tente se sentir bem sentado. Se tiver incômodo, pode colocar uma almofada embaixo do quadril e se sentar na almofada. Elevar o quadril ajuda a ter uma melhor posição e menos esforço com a coluna, que normalmente tende a ficar mais arredondada. Uma vez que você fez os ajustes, isso também significa, se precisar apoiar as costas numa superfície, também pode. Concentre a sua atenção em perceber movimentos respiratórios. Quando inspira, inspire profundo, sentindo os pulmões se encherem e permita a observação da saída do ar lenta e gradativa. Se a postura, o asana, padmasana, essa postura que você senta com as pernas cruzadas, estiver confortável, a sua observação vai ser apenas de sentir a respiração. O ar entrando e o ar saindo. E é claro que os pensamentos invadem, atrapalham, mas não tem problema, você deixa eles passarem e volta a prestar atenção na respiração. Se não tiver com as narinas entupidas, não tiver com resfriado,
Fazemos anuloma viloma. Vamos tapando a narina direita com o polegar direito e inspirando pela esquerda. Inspirou, tapa a esquerda e deixa o ar sair pela direita. Por onde o ar saiu, o ar entra. Então, o ar entra agora pela direita, tapa e solta o ar pela esquerda. E assim você continua respirando, tentando fazer como fazia antes. Inspirações profundas, expirações controladas. E tente acompanhar a respiração. Acompanhar a entrada do ar passando por uma narina, a pequena pausa quando você tapa as duas, a saída do ar pelo outro lado, devagar, gradativamente, sem pressa. Você faz tudo isso evitando sentir falta de ar. Quando fazemos essa respiração, estamos ativando áreas do cérebro dos dois lados. Da próxima vez que o ar sair pela narina esquerda, pare de interferir com a mão, ou seja, apoie a mão no joelho. E de novo você volta a tentar se concentrar na respiração, como se imaginasse o ar entrando por uma narina e saindo pela outra. Por onde o ar saiu, o ar entra. É imaginário, porque quando você não tapa uma das narinas, o ar acaba entrando pelas duas. Mas num exercício de concentração, você ainda tenta sentir o apoio do dedo em uma narina enquanto o ar entra pela outra, o tapar, o soltar o ar pela outra. Então, devagar, nós vamos nos acomodando deitados. Faça isso com cuidado, sem movimentos bruscos. Depois que trabalhamos com a respiração, diminuímos a frequência respiratória. Não queremos perder isso nesse movimento de acomodação do corpo. Pode colocar uma almofada embaixo dos joelhos ou atrás da cabeça, deixar as pernas estendidas ou dobradas. E para ter certeza que você realmente relaxa e tira as tensões, provocamos a sua intenção de trazer a cabeça mais em direção ao chão, como se você quisesse comprimi-la no chão. Então, force a cabeça para baixo, force, force, como se estivesse fazendo muita força, e aí você relaxa. E quando relaxa, tente perceber que não apenas a cabeça ficou solta, mas que você aliviou a tensão atrás do pescoço, possivelmente fez força com os ombros, com os braços. Como é sentir essa região pesada, sem amarras. Faça a mesma coisa com os pés. Estando com as pernas estendidas ou dobradas, não importa. Force os calcanhares ou as plantas dos pés para baixo. Empurre de verdade, como se você quisesse enfiar os calcanhares para que eles fizessem um buraco no chão ou as plantas dos pés. E veja quanta ativação de músculos outros que você acaba contaminando nesse esforço. E relaxe. É quando você relaxa que você percebeu como ativou outros músculos. O mesmo acontece com as nossas atitudes, nossas emoções. A nossa mente se contagia facilmente
com situações agradáveis e, mais ainda, com situações que não são favoráveis. Quando fazemos esse tipo de exercício de relaxamento do esforço, podemos perceber que é possível usufruir do desfazer as tensões. O que é relaxar, as sensações que o corpo promove, como o corpo pode influenciar a nossa mente, nos permitir estar num estado sem tensão. Não é só deitar, é perceber que enquanto deita, você pode soltar, relaxar. Por mais 2 minutos, você apenas relaxa. Nem é preciso fazer esforço com movimentos respiratórios ou com o próprio corpo para sentir que prana, o ar vital, o ar que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá vida, circula pelo corpo. Você nem precisa fazer força. É nesse alento, nessa vida, que o nosso corpo se alimenta e que podemos observar a grandeza desse organismo vivo que é o nosso próprio corpo. Devagar, comece a tomar inspirações mais profundas. O ar vai preenchendo seus espaços internos. Você pode começar a fazer pequenos movimentos com as mãos, com os pés, espreguiçar se tiver vontade. Escolha um dos lados para você se deitar antes de se preparar para sentar. Mas se também preferir ficar na posição deitada por mais alguns instantes, fique. Voltando devagar, você vai se sentando com as pernas cruzadas. Vá trazendo o tronco à frente, aproximando a cabeça do chão, das mãos, solte as costas, solte a cabeça. E do mesmo jeito que fez agora há pouco, vá tentando alinhar a coluna, de forma que você vai colocando vértebra por vértebra em seus devidos lugares, até que volte a cabeça por completo. Sentando com as costas retas e tenha certeza que você fica bem sentado. Leve a cabeça lá para trás, abaixe os ombros, solte os ombros. Abra os olhos e tente olhar a ponta do nariz. Um olhar calmo, sem necessidade de franzir a testa ou arregalar os olhos.
Feche os olhos, volte a cabeça ao meio. E em seguida, vá aproximando o queixo do peito para soltar bem a cabeça lá para frente. Relaxe os ombros, descontrai os braços, cotovelos. Apenas permita que a proximidade do queixo junto ao peito faça com que você sinta um alongamento agradável, suave, ali na região da cervical. Feche. Deixe os olhos abertos e tente olhar um ponto entre as sobrancelhas. De novo, é um olhar suave, onde você não precisa regalar os olhos, nem franzir a testa, nem fazer força para olhar. Esse exercício que trabalha com nervos do globo ocular podem trazer uma espécie de sensação de torpor, de quietude. Feche os olhos, volte a cabeça ao meio. E com a cabeça centralizada, mantenha os olhos fechados e tente se perceber sem esforço. Parar por um tempo e só sentir o que você sente. Tirar os desejos, o que você gostaria que fosse, a sua próxima tarefa. Tudo passa pela cabeça, mas você volta a perceber, quem sabe, depois de toda a prática, há uma vontade, ainda que pequena, de não querer se mexer muito, não conversar com os próprios pensamentos. Trabalhamos um pouco mais com a cintura pélvica, com a intenção que você pudesse se sentir melhor nessa posição. Por isso, eu sugiro a você que depois que eu desligar o vídeo, experimente ainda ficar mais alguns segundos e ter essa experiência consigo próprio, de como é se perceber sem intenções, sem tarefa. Assim, vamos treinando alguns momentos de meditação. Desejo a vocês uma boa noite, uma ótima semana e até quarta, para quem puder comparecer. Namastê.